E aí pessoal, beleza? Estou trazendo hoje para vocês lendas. Do que trata lendas então? Depois da crise nas Infinitas Terras, lá nos anos 80, né? Na metade ali dos 80s, a gente teve essa minissérie aqui, que foi o que apresentou, digamos assim, o novo universo, né? Pelo que diz aqui na entrevista com o editor, o Mike Gold, eles estavam na época tentando, né, aí organizar as coisas e atrair, né, os leitores para a novidade. Então, eles relançaram as coisas, né, com a crise, tiveram novos quadrinhos, estava andando ali naquele momento, por exemplo, o Super-Homem, né, o Superman, do John Byrne, ou Byrne, e eles tinham que fazer uma minissérie que mostrasse a amplitude aí do universo DC com todos os seus heróis, né? Olha aí o que eu tenho aqui, né? Até um marcadorzinho de páginas. Então, você tinha o relançamento do Super, você tinha o relançamento do Batman, da Mulher Maravilha, e eles já estavam aparecendo nos seus títulos mensais e precisava de um evento para reuni-los, né? Para dar uma ideia para o leitor da DC dos outros quadrinhos, né? Para o pessoal querer comprar mais coisas, obviamente. Então eles escolheram aí os personagens a dedo, escolheram a equipe também e pensaram, bom, vamos lançar aqui um negócio logo depois da crise para mostrar como é que ficou a ordem da casa, né? Então chamaram esses caras aqui, ó, o John Ostrander e o Len Wein. O Ostrander fez o argumento, né, a ideia básica da história, e o Len Wein ficou responsável pelos diálogos. O Mike Gold, né, que foi o editor, ele explica aqui que ele procurou pessoas que fossem familiarizadas com o universo DC e que soubessem assim a voz dos personagens, né, como cada personagem fala, o estilo deles e tudo. E ele cita naquela introdução que eu passei ali o Len Wein como um dos autores mais importantes nesse sentido, né? O Byrne ali, que era o superastro ali na metade dos anos 80, né? E aqui como artinalista o Carl Kiesel, que depois virou roteirista também, né? Aqui na edição brasileira a gente tem, né, na tradução aqui o Mário Barroso, já desde o tempo lá da Abril. Mário Barroso, garotão, trabalhando para Abril. E o Donizete Amorim, super veterano aí das letras, né? Como editor aqui o Levi Trindade. Se eu posso falar um pouco da edição em si, ó, ela tem a capinha cartão, maravilha, né? Ela não é muito grande, a edição ela tem aqui, ó, 164 páginas, né? 162 aqui, mais aqui a capa. Nessa faixa aí, o preço aqui da época, ó, R$18,50. Não sei dizer se era barato, né? Tem que ver a época em que saiu o quadrinho, mas com certeza não eram os preços absurdos de hoje em dia. Você tem aqui abril de 2007, era nessa faixa, um quadrinho, né? Nessa faixa de quantidade de páginas, né? 150 páginas e o preço aí na faixa dos 15 a 20 reais. Dava para comprar, né, galera? Hoje em dia o negócio tá absurdo. Então, do que é que trata aqui as lendas? O Darkseid tem a bela ideia de dominar a Terra, né? Para que o Darkseid quer a Terra? Só o universo DC explica, né? Parece que aqui tem a questão da equação antivida, o segredo da equação antivida, uma coisa assim. Sei que ele é fascinado pela Terra, pelos heróis da Terra, né? Os meta-humanos, e ele quer porque quer humilhar a galera e quer ser o único deus aí, o único ser adorado pelos terráqueos. Aí ele bola um plano que foi reutilizado até na minissérie lá na série Smallville, né? De mandar um cara para cá, para a Terra, para falar no nome dele e falar contra os heróis, né? Então vejamos aqui as tentativas do Darkseid de desacreditar os heróis, certo? Perante o povo. Faz de tudo aqui para a galera odiar os heróis e aí ele quer, no final das contas, ser o único deus e tal, adorado pelos humanos. Rapaz, assim, se eu fosse o Darkseid, eu chegava, destruía, tomava conta e pronto, né? Ele fica fazendo muita hora, né, cara? Tem que enviar um cara para fazer o trabalho para ele, aí ele fica vigiando. Tudo bem que isso é uma mentalidade normal, né? O cara que está lá em cima, ele não quer fazer o trabalho, ele contrata alguém, ou no caso do Darkseid, ele escraviza alguém para fazer o trabalho para ele.
Então aqui ele mandou para a Terra esse tal de Macroman, que era uma criação deles lá. E aí o Billy Batson, né, transformado no Shazam, na época Capitão Marvel, ele invoca aqui o relâmpago dele para tentar se libertar do cara. E aparentemente ele mata o vilão. Só que, claro que ele não matou, né? Isso aqui era uma tramóia do Darkseid. Outro pessoal que aparece aqui também, que nós veremos, é o Esquadrão Suicida, né? Com a Amanda Waller lá no seu visual clássico, né? Gordona e tal. Depois no cinema ela apareceu aí bem menor, né? Representada pela Viola Davis, né? Atriz maravilhosa. Aqui você tem o Cósmico, que é um cara do, se não me engano, é daqueles heróis lá do futuro, a Legião dos Super-Heróis, né? Então, Esquadrão Suicida, Legião dos Super-Heróis, Liga da Justiça, Titãs, são heróis que tem por aqui, fora alguns heróis só. Agora, olha essa formação aqui da Liga da Justiça, que negócio esquisito, diferente mesmo. Esse cara aqui, eu só vi nessa série. Aí você tem a Vixen, o Homem Elástico, o John Jones, né, que nesse tempo era chamado de Ajax. Essa cigana aqui, que eu nunca vi essa personagem na vida, só nessa minissérie mesmo. Esse cara aqui, eu já tinha ouvido o nome dele. Esse é o Gladio e esse aqui é o Vibro. Aí você tem aqui o Nuclear, né? E o próprio Cósmico. A ideia deles aqui, gente, era realmente destruir essa Liga da Justiça aqui. Certo? Eles acabaram com essa liga e fazeram uma liga da pesada de novo, né? Uma liga com medalhões. Tal. E a população contra os heróis, né? Vou dar uma passada aqui. E o que nós temos mais? O Billy Batson ele fica super traumatizado, né? Com medo, né, de ter realmente matado o cara lá. Ele acredita que matou o cara. E o sentimento anti-super-heróis crescendo, né? As pessoas odiando os heróis. Ele acredita realmente que ele tem culpa aí na história, mas não tem. Ó. O negócio era esse tal de Dr. Badlan aqui, que estava com a mente dele dentro de uma espécie de golem, né? Uma espécie de robô lá controlado por ele, que era o Macroman. Ele explodiu quando veio o relâmpago do Shazam porque ele foi programado para isso, né? Ele foi feito para isso. Eu lembro de ter lido isso aqui primeiro em inglês. Um colega lá atrás me emprestou, né? Lá no meu segundo, terceiro ano, estava lendo na escola. Isso aqui, né? E eu lembro que li algumas passagens disso aqui em inglês, ficaram na minha mente até hoje. Olha quem aparece aqui, rapaz, o Ronald Reagan, presidente americano lá dos anos 80, né? Ele baixa aí um ato institucional proibindo a ação dos heróis. Ó. Robin levou muita chibata aqui na história, ficou ferido, foi para o hospital, e o Super não está agindo. Enquanto isso, eles mandam o Esquadrão Suicida aqui, né, fazer uns serviços governamentais aí por baixo dos panos, né? O Bruce Wayne, né? O Bruce Wayne, o personagem que não tem cara, cada desenhista faz ele de um jeito diferente. Muitas vezes ele é igualzinho ao Superman. Você tem aqui o Vingador Fantasma aqui embaixo, né? Ele estava tendo uma conversa com o Darkseid. Tem um momento aqui da história, inclusive, que você vê correndo aqui embaixo uma história e aqui em cima é como se fosse outra história, né? De forma paralela. Achei interessante aqui que o Bernie, né? Ele representou umas pessoas bem realistas. Ó. Isso aqui é o Tom Selleck, que era o Magnum, né? Numa série lá de sucesso dos anos 80. E aí você tem aqui também de novo o Reagan, andando aqui com o musculosão super, parece realmente um halterofilista. Tem mais aqui, um policial, né, se voltando aqui contra o outro e tal, porque um defendia os heróis e o outro não. Característica oitentista, muito forte, né, daquele tempo, que era normal. O cara errado é o negro, né? Que surpresa! É o negão aqui que digamos que é o extrema-direita da história, né? Para não dizer que é o Bolsonaro daquele tempo. Pelo que dá para perceber também da conversa do Darkseid aqui com o Vingador Fantasma, né? Esse evento ocorre e durante as revistas mensais lá da galera estava acontecendo outras coisas, né? E aí o Darkseid se promete aí em tudo, né? Besouro Azul, né? Uma espécie de Homem-Aranha lá da Carlton Comics que a DC adquiriu. Doutor Senhor Destino ali. Mais uma capa interessante aqui do Sr. Byrne. Ó, uma coisa que pode chatear um pouco na leitura é que toda história eles lembram esse acontecimento aqui. Né? Como você está com a história completa na mão, fica um pouco redundante. Quando ela saiu aqui, primeira vez no Brasil, foi em formatinho, pela Abril Jovem, minissérie, eu me lembro disso. Mas eu não cheguei a ler naquele formato. Essa aqui foi a primeira vez que eu li, né? Quando eu adquiri essa revista há alguns anos atrás.
Então, é uma minissérie importante para dar aquela reunida nos personagens da DC daquele período, dar uma organizada na casa depois da grande limpeza que foi a crise nas Infinitas Terras, que também considero um evento importante, mas já disse e repito, não é uma história que eu acho muito legal, a crise. Eu acho ela muito longa, um pouco chata, muito cheia de acontecimentos. O que tem realmente de destaque ali para mim é a morte da Supermoça e a morte do Flash. Aqui também eles falam sobre um problema para envolver a Mulher Maravilha na história. Ela estava saindo lá pelo o Jorge Pérez, né? E no período parece que algumas coisas ainda não estavam bem definidas sobre ela e ela ainda não poderia aparecer na série. Então ela só pôde entrar no finalzinho aqui, nos 45 do segundo tempo. Interessante é que, por breve que tenha sido a aparição dela, naquele último post que eu fiz sobre DC, né, sobre o especial lá, que tem o Superman e a Mulher Maravilha desenhados pelo Bernil Pérez, ela e ele dizem, né, que não pararam de pensar um no outro desde que eles se encontraram. E o momento em que eles se encontraram foi aqui nessa minissérie, né? E eles mal se viram aqui, mas foi suficiente, né, para eles se acharem os ultra gostosões e ficarem interessados um no outro. Foi por isso também que eu quis ler essa revista, para ver o primeiro encontro deles, né? Aqui no final da história, o servo do Darkseid ele vacila, né? Ele bate aqui na criança, na frente de todo mundo. Aí o pessoal vê que ele, na verdade, era um farsante, né? Que ele não era, pelo povo, coisa nenhuma. E aí a influência dele sobre as pessoas, né? Ele tem um poder, é o G. Gordon Godfrey, né? O nome dele de guerra é o Glorioso Godfrey. Ele tenta influenciar as pessoas depois usando o capacete aqui do Senhor Destino, mas ele faz se dar mal. No fim das contas, né, todo mundo fica de bem de novo, né, a população e os heróis, né, o pessoal pede desculpa aos heróis, olha aí que legal. Jamais aconteceria no mundo real, né? E aí o Vingador Fantasma diz pro Darkseid que ele está errado e o Darkseid, tô nem vendo, depois eu pego eles. Então, é uma história legal, divertida, bem eficiente, importante para o seu evento do período, mas eu não sei se lerei de novo, né? Se eu mantiver na minha coleção, é mais pela importância dela dentro do universo DC, já que eu tenho uma coleçãozinha razoável deles, né? Dos quadrinhos DC Comics, e pela arte do John Byrne, né? Reler, dificilmente eu acho que eu vou reler isso aqui, sinceramente. Esse é até onde eu passe aí para a frente. Eu já li 3 vezes, eu acho que 3 vezes já tá bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham achado interessante aí esse post sobre lendas, né? Legends, lá no original em inglês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Dá aquela curtida, se puder, recomenda para alguém. Goodbye. Até a próxima.